Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Abra o seu coração e tome posse, pois esta palavra é para você. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Pessoal do som lá em cima, o microfone está horrível, viu? Está com eco, está estranho. Quando eu entrei, eu achei que estava muito alto, mas agora ele ficou bem estranho mesmo. Salmo 102, livro dos Salmos, Salmo 102. Vida, vida de Deus. Fala, Ademori. Você está com bebê? Sei que vocês tinham adotado uma bebê. Salmo 102, quem encontrou, diga amém. Continua, viu, Bruno? Me ajude aí, meu filho. Diz assim, olha, versículo 1. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Amém? Essa oração, ela mostra uma pessoa desesperada, né? Angustiada para receber uma resposta de Deus urgente. Eu vou ler novamente esta palavra. Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Amém? Você crê que esta palavra é de Deus? Crê que Deus pode e quer falar conosco através da sua palavra, em nome de Jesus? Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações através da sua poderosa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, acabamos de ler a Tua palavra e nós acreditamos com todo o nosso coração que este livro aberto é a Tua boca a falar com cada um de nós. E como precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Ninguém veio aqui para ouvir a voz do homem. Todos nós queremos ouvir o Senhor falar. E por isso te pedimos, Pai, remove todo obstáculo, todo impedimento, qualquer coisa que queira se opor à ministração da Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua santa palavra vá e penetre no mais profundo da alma, no espírito, no entendimento desta pessoa e produza o resultado para o qual está a ser enviada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e que assim seja feito para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Isto, aplauda a palavra de Deus, mas aplauda mais forte. Está muito fraco estes aplausos. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória ao Teu nome, Senhor. Oh, Pai querido, Deus amado, recebe os aplausos da Tua igreja. São para o Senhor, como sinal de louvor, gratidão, adoração, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda fará em nosso meio. Graças a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Amém? Muito bem, pode tomar o teu assento, o teu lugar. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. E eu peço para que você mantenha a tua atenção voltada inteiramente para esse momento, para a palavra, para a mensagem, aquilo que Deus quer falar ao teu coração
com certeza. Amados, como eu disse, nós vemos aqui nesse texto o salmista pedindo para que o Senhor ouça o seu clamor, a sua oração, que Deus atenda a sua súplica no dia da angústia. Nós estamos no propósito dos 7 clamores no vale da decisão. Vale simboliza quando a pessoa está na luta, quando a pessoa está passando pela prova, quando a pessoa está, como diz, no fundo do poço. Então a pessoa ela está angustiada, muitas vezes humilhada, e ela então clama a Deus. É uma oração, o clamor entende-se como sendo uma oração mais contundente, uma oração mais forte, né? Podemos até dizer uma oração desesperada muitas vezes. Então, o salmista diz aqui, olha, Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor, que chegue a ti. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve depressa, ou seja, ele tem pressa para que Deus o responda. Eu falava com a igreja aqui hoje, amados, que só há 2 situações em que Deus ele não responde o clamor da pessoa, até como o salmista pede aqui, ouve-me depressa. Só há 2 situações em que Deus não responde. Primeiro, é quando Deus não consegue ouvir. Mas pastor, Deus não ouve tudo? Ouve. Mas há uma situação que impede a minha oração, o meu clamor de chegar a Deus. Há uma situação que impede a sua oração, o seu clamor de chegar a Deus. E qual é esta situação? É quando você está em pecado deliberadamente. Porque pecar, infelizmente, todos nós pecamos. Mas quando a pessoa ela se entrega ao pecado, ela se lança no pecado e ignora a palavra de Deus, se esquece de buscar a obediência à palavra de Deus, o pecado da pessoa, a palavra de Deus diz que se torna como uma barreira entre ela e Deus. Aí ela vai clamar e o seu clamor não vai chegar a Deus. A palavra de Deus fala isso. Deixe marcado aí o Salmo 102 e vamos comigo lá no livro do profeta Isaías. É uma palavra bastante conhecida, vale a pena a gente ver. Isaías capítulo 59. Veja lá, livro do profeta Isaías, capítulo 59. Veja, no versículo 1 do capítulo 59 do livro do profeta Isaías, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ou seja, é fato que a mão de Deus ela não está encolhida e o seu ouvido não está ferido, não está impedido de ouvir. A audição de Deus está perfeita, as mãos de Deus estão perfeitas. Agora, o que impede a pessoa de ser ouvida e ser atendida? Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então a iniquidade do homem, o pecado do homem acaba se tornando como uma barreira separando o homem de Deus. A partir do momento que o homem recebe Jesus como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, os pecados são perdoados. Uma vez perdoados os pecados, a barreira é quebrada, cai por terra e o caminho fica livre para que a tua oração chegue ao trono de Deus, ao ouvido de Deus, e Ele imediatamente responda, porque o prazer de Deus é nos abençoar. Diga glória a Deus
Louvado seja o nome do Senhor. Quando você se arrepende dos teus pecados, quando você se livra do pecado, a barreira é quebrada e o caminho fica livre. Eu costumo dar um exemplo para você entender bem como que funciona no mundo espiritual. Você, pastor, como que eu posso saber se essa barreira já foi quebrada? A partir do momento que o pecado foi perdoado, a barreira foi quebrada. Mas no mundo espiritual seria mais ou menos isso. Dá uma olhada para cima e vê como o céu está estrelado. Dá uma olhadinha para cima, olha aí, veja. Você viu o céu estrelado? Não viu por quê? Tem o teto da igreja que é uma barreira que impede você de ver o céu. Então no mundo espiritual é a mesma coisa, você não vê, mas há uma barreira, um obstáculo, algo que impede a sua oração de chegar a Deus. Quando você se arrepende do teu pecado e o pecado é perdoado, esta barreira é quebrada e aí o caminho fica livre para você estar em contato com Deus. Esta é a primeira situação em que Deus, Ele não responde à oração de uma pessoa, em que Deus não responde o clamor de uma pessoa. A segunda situação em que Deus não responde é quando ainda não é hora de Deus abençoar, porque às vezes nós estamos desesperados e queremos a bênção para hoje, mas Deus acha que ainda não é hora de recebermos aquela bênção. E a gente fica angustiado e começa a orar e pedir: Deus, te apressa, é o que o salmista diz aqui, não é verdade? Voltando lá ao livro dos Salmos, no versículo 2 ele diz: não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Senhor, eu tenho pressa que o Senhor me abençoe, eu tenho pressa que o Senhor me atenda, eu tenho pressa que o Senhor resolva os meus problemas. Todo mundo tem pressa para receber a bênção, mas às vezes a pessoa não tem pressa para obedecer a Deus. Eu sempre falo isso aqui. Às vezes, a pessoa está na igreja e você fala: quem quer entregar a vida para Jesus? Eu não. Acabei de chegar na igreja, só faz 3 meses que eu estou na igreja, o pastor já quer que eu entregue a minha vida para Jesus, já quer que eu vire crente. Quer dizer, a pessoa acha que está muito cedo para se tornar um servo de Deus. Não é verdade? Você fala: quem vai se batizar? Imagina, eu só estou na igreja há 3 anos, o pastor já quer que eu me batize. Está muito cedo para eu me batizar, 3 anos só que eu estou na igreja, não vou me batizar agora. Quando fala do dízimo da oferta, pastor, já quer que eu dê dinheiro para a igreja? Acabei de chegar, só faz 1 ano, só faz 1 ano e meio que eu estou na igreja, o pastor já quer que eu seja dizimista ou ofertante. Mas eu nunca vi alguém chegar na igreja e dizer: olha, Deus não precisa me abençoar agora, está muito cedo. Se o Senhor quiser me abençoar daqui uns 6 meses, está ótimo. Se quiser esperar 1 ano, melhor ainda, não tenho pressa nenhuma. Você já viu alguém fazer essa oração? Pegar o pedido de oração: Senhor, eu preciso dessa bênção aqui, mas não tenha pressa. Se o Senhor me abençoar daqui 2 anos, está ótimo, não tenho pressa nenhuma. Geralmente a pessoa chega na igreja hoje querendo a bênção para ontem. Não é verdade? Mas ela sempre acha que Deus está demorando para abençoá-la. E ela acha que é cedo para ela obedecer. E a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, você quer ler comigo? Vamos lá, livro de Hebreus. Onde é Hebreus, pastor? É lá perto já do final da Bíblia. Próximo ao Apocalipse já. Ao livro de Apocalipse, né? Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, veja lá. Eu gosto muito dessa palavra. É difícil esperar. Já falei sobre isso aqui, é muito difícil esperar. Mas, às vezes, Deus quer que esperemos o momento certo dele abençoar. Então veja só, Hebreus capítulo 10, no versículo de número 35, diz assim: olha, não rejeiteis, pois, a vossa confiança,
que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de quê, igreja? Paciência. Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então há uma promessa de Deus para você. Há um milagre de Deus para acontecer na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Mas Deus, Ele quer que você espere com paciência, porque pode ser que ainda não seja o momento de Deus te abençoar. Pode ser que ainda não chegou a hora. A palavra de Deus conta um caso de uma mulher que ela casou-se, mas ela não conseguia engravidar. Não é que ela era estéril. A palavra de Deus diz que Deus fechou a sua madre. Ela não conseguia engravidar porque Deus não permitiu que ela engravidasse. E ela ficou esperando, não sei se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a palavra de Deus não traz esse detalhe de quanto tempo ela e o marido ficaram esperando para ver se ela engravidava. A medicina naquela época não conseguia fazer exames, testes para ver qual era o problema, se a esterilidade estava na mulher ou no homem. No caso lá, eu creio que não estava em nenhum dos dois, é que Deus realmente não permitiu que ela engravidasse. Mas eles não tinham como ver. E naquela época, amados, quando o homem não gerava filhos, ele era considerado fraco. Todo homem queria deixar filhos, e quanto mais filhos, melhor. Então, para evitar que o homem ficasse se sentindo fraco e a família, os amigos, os conhecidos começassem a considerá-lo fraco, então um rei chamado Hammurabi, ele criou um código de lei que quando o casal não conseguia gerar filhos, não sei depois de quanto tempo também, se de 1 ano, 2 anos, eu não sei, não temos muitos detalhes a esse respeito, mas quando a mulher não conseguia engravidar, não se sabia se o problema era dela ou do marido, então aquele código de lei autorizava o homem a ter uma outra mulher. Ele se casava com outra mulher, ele passava a ter 2 esposas. E foi o que esse homem fez. Ele casou-se com outra mulher e, para a tristeza da sua primeira esposa, a outra engravidou. Aí ela ficou pensando, eu é que sou inútil mesmo, porque naquela época, na sociedade da época, a mulher era vista apenas como alguém para gerar filhos. A mulher só servia para ter filho, para mais nada. A mulher não trabalhava, não fazia nada praticamente, né? Trabalhava em casa, né? Parar com esse negócio de que a mulher não trabalha, né? Ah, minha esposa não trabalha, né? Fica um dia em casa cuidando da casa, da cozinha, das crianças, não é verdade? Lavando roupa. Aí você vai ver se a esposa trabalha ou não trabalha, né? Mas naquela época a mulher, ela fazia serviços domésticos, mas ela não tinha outra atividade. A principal atividade da mulher era mesmo gerar filhos. Então, quando ela não conseguia, ela se sentia inútil. E aquela mulher, vendo a sua concorrente, podemos dizer assim, grávida, e gerando filhos, ela então se sentiu ainda mais inútil. E o pior é que a palavra de Deus dá a entender que a outra não teve um filho, teve vários filhos. Ela foi tendo filho um atrás do outro. E aquela mulher chamada Ana, ela então começou a se sentir muito mal. E elas não conviviam juntas, elas não viviam na mesma casa, não. Elas moravam em casas separadas. E pelo que a palavra de Deus nos dá a entender, elas só se encontravam uma vez por ano, quando eles iam a Siló para adorar a Deus. Naquela época, as pessoas iam à igreja uma vez por ano só. Tem gente aqui que está quase assim, né? Pastor, eu estou quase seguindo o ritmo do Antigo Testamento. Eu vim à igreja faz uns 5 meses já. Mas, amados, naquela época as pessoas moravam longe da igreja. Não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha carro. Não é verdade? As pessoas iam a pé muitas vezes, era difícil.
Então elas iam à igreja uma vez ao ano, uma vez por ano, e era quando iam todos juntos, e aí elas se encontravam, e era quando a Ana ficava angustiada, porque ela via a outra esposa do seu marido com vários filhos e ela sem nenhum, e a outra ainda era aquele tipo de gente maligno mesmo, que ficava dando indiretas, soltando piadinhas. Aí a Ana, ela ficava acabada, ela ficava destruída. Ela, além de não conseguir gerar filhos, a outra gerava e ainda começava a insinuar que ela era inútil, que ela não servia para nada. E a palavra de Deus diz que ela chorava, e quando Eucana ia oferecer ofertas a Deus, ele oferecia oferta por cada um dos seus filhos, ele oferecia oferta pela Penina, que era sua outra esposa, e pela Ana, a palavra de Deus diz que ele oferecia uma oferta especial porque ele a amava. Ela sabia que ele a amava, mas não era tudo, ela queria um filho. Nada substituía o filho que ela queria, que ela desejava. E a palavra de Deus diz que um dia foi a gota d'água, foi o fundo do poço mesmo. Quando Eucana, talvez na tentativa de animá-la, ele usou palavras, ele não era muito habilidoso no sentido de animar a sua esposa. Acho que ele não era muito romântico, eu não sei o que é, né? Eu sei que a palavra de Deus diz que ele falou assim: ô Ana, por que você está chorando? Se alguém está chorando e você perguntar por que você está chorando, a pessoa chora mais ainda, não é verdade? Não é assim com você? Se você estiver chorando, alguém perguntar, mas por que você está chorando? Aí que você começa a lembrar, tentar contar para a pessoa, aí que você chora mais, não é verdade? Então ele fala, por que você está chorando, Ana? Aí que ela chorou mais ainda. E por que o teu coração está triste? Por que você não come, se alimenta? A Bíblia não diz que ele falou isso, mas dá para entender que ele falou assim, você está chorando por causa que não tem filho? De novo você chorando por causa dessa bobagem? Será que ele não falou isso para ela? Já não aguento mais, são anos e anos, todo ano você fica aí triste, angustiada. Você não já entendeu que Deus não vai te dar filho? Esquece isso. Você está de novo chorando por causa disso? Outra vez chorando por causa dessa bobagem? Larga isso para lá, eu não estou aqui, eu sou teu marido, eu não sou mais importante do que 10 filhos. Eu acho que a outra tinha 10 filhos, a Bíblia não fala, mas eu acho que tinha. É como se ele dissesse, a outra tem 10 filhos, e daí? Eu te amo, eu estou aqui, eu sou mais importante do que 10 filhos. Ela fala, não é não, eu queria um pelo menos. Não queria 10, eu queria um. E aí que ela chorou mesmo, ela não comeu, não se alimentou. Depois que comeram, ela levantou da mesa e foi até o templo do Senhor. E ela já sem suportar mais aquela dor, aquela humilhação, aquela vergonha, ela estava no vale mesmo, no fundo do poço, humilhada. Ela então vai até o templo, ela dobra os seus joelhos e ela faz uma oração com um voto a Deus. Ela diz, Senhor, me dá um filho, eu quero um filho, eu sei que o Senhor pode me dar um filho, me dá um filho, Senhor, e eu darei esse filho de volta ao Senhor, eu consagrarei este filho na tua casa, no teu altar, mas me dá um filho homem, um filho varão, eu preciso de um filho, Senhor. E ela está ali orando e clamando, e a Bíblia diz que ela ficou muito tempo orando ali, ela insistiu naquela oração, naquele clamor, naquela súplica a Deus. Aí o profeta Eli a viu orando, e ela só mexia os seus lábios, ele não ouvia as palavras. Ele pensou que ela estivesse bêbada, embriagada. Ele fala, até quando, mulher, estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho, se livra da bebida. Ela diz, não, Senhor, eu não estou bebida, não estou bêbada, não me tenha por filha de Belial, eu não bebi vinho nem bebida forte, eu estou aqui falando do meu desgosto, do meu sofrimento, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor, eu estou aqui clamando ao Deus de Israel para que me socorra.
e o profeta diz que o Deus de Israel responda e atenda e te dê a petição que lhe pedistes. E ela falou que a tua serva ache graça aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus diz que dias depois ela ficou grávida e deu à luz a Samuel, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Um dos maiores profetas de todos os tempos, Samuel, filho de Ana, ela recebeu no clamor, no vale, no fundo do poço, na humilhação, no sofrimento. Ela foi lá e clamou, e Deus deu para ela o que ela pediu. Deus atendeu a sua oração. Chegou a hora dela receber o seu milagre, dela receber a sua vitória. Mas até então, Deus havia fechado a sua madre. Veja esse texto comigo, é uma história fantástica, uma história interessante. No primeiro livro do profeta Samuel, que é o filho de Ana, ele deu nome a 2 livros, foi o último dos juízes de Israel, foi o último dos juízes, teve o privilégio de ungir os 2 primeiros reis de Israel, foi um dos maiores profetas de todos os tempos. Mas a Ana, suou para receber esse milagre. Ela sofreu para receber essa vitória. Depois, eu não tenho dúvida de que ele era o orgulho da sua mãe, sim ou não? Imagine ela vê-lo como juiz de Israel, homem honrado, respeitado, que tinha contato direto com Deus. Qual o pai e a mãe que não quer ver o seu filho em comunhão com Deus, servindo a Deus, sendo abençoado, sendo honrado por Deus? Este é o maior desejo de um pai e de uma mãe para o seu filho, pelo menos aqueles que conhecem a Deus e sabem da importância de estarmos em comunhão com Ele. É claro que tem pai e mãe que não conhecem a Deus, o filho se converte, ele quer afastar o filho de Deus, mas é a ignorância. Eu estou falando do pai e a mãe que conhece o Deus Todo-Poderoso. Sua maior alegria, o seu maior prazer é ver os seus filhos em comunhão com Deus. E a Ana, ela teve esse privilégio, mas não foi fácil não, ela teve que pagar o preço, ela teve que orar, teve que jejuar, ela fez o voto e cumpriu o voto, porque fazer voto é fácil, cumprir é mais difícil. Cumprir o voto é mais complicado. Na hora do desespero, você fala, ai Deus me abençoa que eu vou fazer tal coisa. Aí quando é na hora de pagar o voto, você fala, Senhor, eu estava tão angustiado naquele dia, eu prometi algo grande demais. Não estou conseguindo. Se prometeu, tem que cumprir. É o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Deus não se agrada de tolos, ou seja, Deus chama de tola a pessoa que promete e não cumpre. Deus não se agrada de tolos. Aí fala, é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Ou seja, é melhor não prometer para Deus do que prometer e depois voltar atrás. É isso que a palavra de Deus está falando. Mas Ana, na sua angústia, ela não tinha outra opção. Ela precisava prometer, e uma vez que ela prometeu, ela tinha que cumprir o que prometeu. Veja isso aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1 também. Eu não vou ler toda a história, vou ler bastante, mas não toda. No versículo de número 4, diz assim, olha, e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. Veja que não eram poucos, porque para usar essa expressão, todos os seus filhos, é porque provavelmente era mais de meia dúzia, não é verdade? Ele fala todos os seus filhos e todas as suas filhas. Então era muita gente. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou seja, tinha fechado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração?
não te sou eu melhor do que 10 filhos? Meio pretensioso ele, né? Ele era pretensioso. Ele provavelmente a tratava muito bem. Ele provavelmente demonstrava todo o seu amor e carinho por ela, mas era muita pretensão ele querer substituir o filho, que era o desejo da alma dela. E aí, no versículo 9 fala: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez menção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida fora te tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aqui a Ana nos ensina uma lição fantástica. Ela já estava grávida? Depois de ouvir a palavra do homem de Deus que disse: vai, e que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste, ela ficou grávida imediatamente? Não, mas ela acreditou na palavra. E ela levantou a sua cabeça, enxugou as lágrimas, foi lá, comeu. A outra deve ter tentado irritá-la, mas ela não deu mais ouvidos. Ela ignorou as afrontas, ela não quis mais saber do que a outra falava. A outra deve ter achado estranho, talvez o próprio Eucana, mas Ana não se irritou mais, não se deixou mais levar pelas afrontas da sua competidora, como diz a palavra. Ela foi embora para sua casa, tranquila. A palavra de Deus diz que dias depois, o Eucana foi lá, não sei se uma semana depois, 15 dias, um mês, mas a palavra de Deus diz que um tempo depois, Eucana foi lá e ela ficou grávida e teve o filho e deu o nome de Samuel, que é o filho que dá o nome a esse livro que nós estamos lendo. Veja, no versículo de número 19 diz: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Samuel significa ouvido por Deus. Que a pessoa foi ouvida e foi atendida por Deus. Aí ela passa a amamentar o seu filho, mas ela sabia que o voto que ela tinha feito era consagrar o seu filho no altar de Deus, na casa de Deus. Ela morava longe da casa de Deus, ela não morava perto. Ela não tinha como ir lá todo dia levar comidinha para o filho, ver se estava tudo bem, não. Ela levou o filho, deixou no templo e foi embora para casa. Deve ter sido muito difícil. Pastor, será que enquanto ela amamentou o menino, ela teve outros filhos para que pudessem consolá-la? Não, pelo que a palavra de Deus dá a entender, não. Ela não teve outros filhos imediatamente, ela teve outros filhos. A palavra de Deus diz que Deus deu para ela 3 filhos e 2 filhas. Mas o texto bíblico dá a entender que foi anos depois do Samuel nascer. Então ela foi, cumpriu seu voto, deixou o menino na casa de Deus e foi para casa sozinha. Voltou àquela solidão que ela vivia,
antes do seu filho nascer. Mas ela cumpriu o voto que tinha feito a Deus. A Ana nos dá uma outra lição aqui, amados, que é o que eu falava. Quando prometemos algo para Deus, temos que cumprir. Ninguém é obrigado a prometer. Ninguém é obrigado a prometer nada. Mas quando prometemos, somos obrigados a cumprir o que prometemos. Somos obrigados a cumprir. Então, veja só, o texto aqui, no versículo 24 do capítulo 1, diz assim, olha: e havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. Ela não o entregou quando ele era já um pré-adolescente, um adolescente, um rapaz, não, era muito criança ainda, e ela o deixou lá com o profeta. Veja só, ela era ainda muito criança, diz a palavra de Deus. E degolaram um bezerro, e assim o trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. E aí ele passou a viver com a Ana, aliás, no templo com o Samuel. E a Ana ia vê-lo uma vez por ano. Veja como a palavra de Deus diz isso, olha só. No capítulo 2 já do primeiro livro do profeta Samuel, no versículo 18 diz assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Ou seja, uma vez por ano ela ia lá e passou a ver o seu filho uma vez ao ano. Deve ter sido doloroso para ela, sim ou não? Mas era um voto que ela tinha feito, ela precisava cumprir o voto. Ela tinha prometido para Deus, ela precisava honrar o que prometeu. Aí lá no versículo 21, diz assim, olha só: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor, ou seja, ele já era um jovem, não era mais uma criança, quando ela teve filhos. E no versículo 20 diz assim, olha: e Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Ou seja, cada ano ela ia lá com o seu marido, o Eucana, o profeta, comovido, às vezes até constrangido: meu Deus, o Senhor deu um filho para essa mulher, o único filho que ela tinha, ela trouxe, deixou aqui no templo, a serviço do Senhor. O Senhor precisa recompensá-la, o Senhor precisa dar mais filhos para ela, tirá-la desta solidão, desta humilhação. E então ele liberava a bênção, ele dizia: Eucana, que Deus te abençoe e que Deus te dê semente desta mulher aí, porque ela é uma mulher de fé, ela é uma mulher obediente, ela prometeu e cumpriu o que prometeu, então que Deus recompense. Cada ano que eles iam, o profeta abençoava, o profeta liberava a bênção sobre eles, até que um dia Deus visitou e deu para ela 3 filhos e 2 filhas, diz a palavra de Deus, além do Samuel. Então aquela que não conseguia ter nenhum filho, teve vários filhos para a glória do Senhor. Mas ela precisou clamar, ela precisou buscar, ela precisou se lançar aos pés do Senhor, se humilhar na presença de Deus. Então as 2 situações que Deus não ouve, não responde imediatamente são: quando a pessoa está em pecado, para sair do pecado, é só entregar a vida para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, e ele tira o pecado, porque João Batista, apontando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira
os pecados do mundo, que tira o pecado do mundo. Então Jesus é quem tira o pecado. Para a pessoa se livrar do pecado, que causa uma barreira, uma separação entre ela e Deus, ela precisa de Jesus, que é quem tira o pecado. E segundo, a pessoa precisa perseverar. Pastor, já entreguei minha vida para Jesus, já me batizei, mas eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho buscado, eu tenho vindo à casa do Senhor, e Deus não me responde, Deus não atende a minha súplica, o meu clamor. Então comece a orar, clame, faça esta campanha de oração dos 7 clamores, faça como a Ana, se humilhe na presença do Senhor, e na hora certa Ele vai liberar a vitória na tua vida, como foi na vida de Ana. Amém? Então se coloque de pé no teu lugar, por gentileza. Se coloque em pé, por favor. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, e se você ainda não o recebeu como teu Senhor e Salvador, para que Ele te livre de todo o pecado, de toda iniquidade, para que Ele quebre toda barreira de separação entre você e Ele, você precisa entregar agora a tua vida para Jesus, para que Ele faça isso, para que Ele te coloque em comunhão plena com Deus, o Pai, e o Pai vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Todos que desejam neste momento colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, seja recebendo-o como teu Senhor e Salvador, ou mesmo renovando a tua aliança com Ele, faça isso hoje, faça isso agora. Aí mesmo onde você está, você vai dar um sinal para Ele com a tua mão, e você vai declará-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Todos que desejam neste momento colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, levantem a sua mão direita assim bem alto junto comigo, eu quero orar por você. Erga a sua mão o mais alto que você puder em nome de Jesus Cristo. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga: meu Deus e meu Pai, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, mas eu entendi pela tua palavra que o pecado, a iniquidade impedem a minha oração de chegar ao Senhor, e eu entendi que só Jesus tem poder para quebrar esta barreira e tirar toda separação, mas para isso é necessário que eu entregue a minha vida ao Senhor Jesus, e é por isso que neste momento eu me entrego ao Senhor, de corpo, alma e espírito, e eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Pai querido, perdoa todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todas as minhas iniquidades, me livra de toda culpa. Quebra, Senhor, retira toda barreira de separação que havia entre mim e o Senhor, e me abençoa. Ouve o meu clamor, ouve a minha oração e me dá a vitória, em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Agora coloque assim as duas mãos à altura do teu coração. É como se você estivesse pegando todos os sentimentos do teu coração, entregando para o Senhor. Pai querido, Deus amado, daqui a pouco nós vamos fazer um clamor aqui para o Senhor abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Mas agora, Senhor, agora nós queremos pedir ao Senhor que quebre mesmo toda barreira que havia entre nós e o Senhor, toda barreira que havia entre este teu filho, esta tua filha e o Senhor, que seja quebrada, que seja desfeita, que seja eliminada em nome de Jesus Cristo, e que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, esteja nos levando a uma plena comunhão com o Senhor, para vivermos as tuas bênçãos, os teus milagres. Perdoa mesmo os nossos pecados,
Abre os nossos olhos do entendimento, nos faça compreender a Tua palavra, andar e viver segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te pedimos, e que assim seja feito, para a glória, para o louvor do Teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus e glória a Deus. Amém. Você acabou de assistir uma inédita mensagem de paz e vida ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.